Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa. E eu estou aqui para falar sobre essa minha ausência, né, durante o mês de setembro. Foi um motivo de força maior. Muita gente ligando. Eu sofri um acidente doméstico, uma queda em casa, aquelas que você não presta atenção. E fiquei imobilizada por muitos dias. Comecei a caminhar na última segunda-feira, com auxílio de fisioterapeuta, muita medicação. E a recomendação médica é que eu fique sentada por alguns minutos, deite e volte. Então, é um vídeo que eu estou gravando por dia e atendendo algumas pessoas, assim, somente perguntas, não aquele jogão completo de uma hora, porque eu não estou podendo ficar sentada tanto tempo. E os pacientes de terapia continuam, porque eu levo o notebook lá para minha cama e recostada eu estou conversando com eles. Então, assim, vim para agradecer aqueles que souberam, que se preocuparam, que fizeram corrente de oração, sabe, o tempo todo perguntando se precisava de algo, mas graças a Deus, meu esposo, meu filho me ajudaram muito, muita gratidão a Deus, gratidão a essas pessoas, a fisioterapeuta, médicos, todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse período de muita dor, muita mesmo, vocês não conseguem dimensionar. E eu ainda vou continuar o tratamento, porque afetou em fechamentos, né, de coluna vertebral, quadril, então vai para neurologista, a coisa ainda se estende. Mas nada que eu não possa superar, eu já nasci vencedora. Desculpa. Então, meus amores, a previsão agora desse próximo vídeo vai ser para toda a primavera, que começa em 21 de setembro, vai até 21 de dezembro. Primavera para o hemisfério sul, né? E outono lá para o hemisfério norte. E são 3 meses, então bem longa, vai ter novidade, vai ter jogo de moeda. Prepara já a sua pergunta, vai pensando aí o que você quer perguntar para o oráculo, porque as moedas respondem sim ou não, tá certo? Vocês acharam que eu fiquei deitada sem fazer nada? Nada disso. Estudando para minha pós-graduação, fazendo atualização dos oráculos, eu não paro. Eu posso ter machucado, né, o quadril, mas a cabeça estava 1000 por hora. Então vamos, que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe. Beijo no coração. Então, meus amores, continuando. Você que tem como signo solar, ascendente, lunar, o signo de a constelação de Aquário. Vamos nós, com a permissão dos guardiões, abrindo o nosso jogo, mentalizando o que queremos para a nossa vida, com a permissão de Deus, nosso Pai Criador, das forças de luz e do bem. Que venham alertas, direcionamentos, ensinamentos, para que nós possamos evoluir e sermos luz por onde nós passarmos. Não esquece de deixar o joinha, tá? Porque é assim que a plataforma digital qualifica o nosso trabalho. Opa, virou aqui, Aquário. Veio a Pombogira, 7 gargalhadas. Lâmina de número 24. E aqui ela diz que é um tempo, essa estação da primavera, né, no hemisfério sul ou outono no hemisfério norte, de você se reconciliar com alguém ou com alguma situação, ser generoso, tolerante, compreender e fazer o correto uso do seu livre-arbítrio, fazendo escolhas que não firam sentimentos. Pense bem, controle, né, a agressividade nas palavras. Não seja ansioso, porque às vezes, ao agir por impulso, com muita ansiedade, você não está observando caminhos que de repente poderiam ser muito favoráveis se você não tivesse nesse desespero, né? De fazer algo. É preciso cultivar a paciência. Então, até 21 de dezembro, você vai conseguir, né, se controlar, respirar,
controlar esta ansiedade. Gratidão. Vamos pedir ao tarô dos orixás. Que energia vem para Aquário nessa estação de primavera? Gente, eu ainda vou gravar o mês de outubro, tá? É porque devido ao acidente eu tô um pouco lerda, mas eu vou gravar. Tenham calma e paciência. Opa, caiu carta aqui no chão, eu vou pegar. Me dei um instantinho aqui. Caiu no chão e eu vou aqui pegar. Carta de Obá. Lâmina de número 18. Obá é uma energia muito jovem, né? Algumas pessoas costumam, né, falar assim: ah, quando Obá cai no jogo, lá vem confusão. Não é assim, não. É porque essa energia aqui é de uma pessoa que não tem medo de nada, que é muito desconfiada. Mas eu digo a você que se você quer conquistar algo, né, é preciso dominar esse fogo, essa impaciência, esse instinto, esse agir, sabe, assim, na flor da emoção. Porque esta é uma energia de muita impaciência. Então, Aquário, complementando ali com a Pombagira 7 gargalhadas, vamos observar o pôr do sol, vamos agradecer o sol que nasce, vamos respirar com profundidade e acalmar os ânimos, tá? Então, assim, uma primavera diferente, né? Uma primavera mais zen, como se diz por aí. Epa, meu porta-oráculo aqui deu um tilt, mas ao vivo é isso, né? Sem edição. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho e vamos embaralhar o tarô da... Ih, já virou, as jovens bruxas. Lâmina de número 15 é a lâmina do jardim. Olha, gente, que gracinha. Ela traz, né, não sei, tá brilhando ali uma florzinha na mão dela. A espada, né, tá enfiada no chão. Ela tá num jardim. Aqui diz que algo adorável irá crescer de toda essa situação. Estão vendo aqui embaixo, ó? Então, essa lâmina de número 15, Aquário, vem falando para você que você pode ficar sentado aí no seu jardim, lidando com a sua dor, ou enxugue as lágrimas e aprenda a fazer algo diferente. Faça nascer algo de luz de tudo isso que você está vivendo. Pronto ou não, é tempo de você começar um novo capítulo na sua vida. Faça o que você sentir que mais precisa fazer para a sua autocura. Mesmo que digam que você é egoísta, talvez essa estação da primavera seja necessário que você seja egoísta para que a longo prazo você consiga conquistar o que quer. É preciso que você foque em si mesmo, em curar as suas feridas, em secar as suas lágrimas e fazer brotar algo novo, algo diferente. Agora eu vou pedir permissão, vou baixar aqui a lente para que vocês possam ver como será colocado o jogo. E nós vamos ao tarô Zen, onde as palavras de Osho vão conversar com a nossa alma. 3 cartas, por favor, para Aquário. Tarô Zen. 3 cartas para Aquário. Deixa eu ver o que veio aqui. O espírito brincalhão, a inocência, a compreensão. Antes de começar a interpretar essas cartas de Osho, deixa eu tirar aqui palavras do oráculo da sabedoria. A
Aquário, primavera de 2022. Silêncio, Aquário. Afaste-se das preocupações e da ansiedade e procure ouvir sua voz interior. Refletir, né? Conversar consigo mesmo, acreditar na sua intuição. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem bem. Gente, esse espírito brincalhão que tá aqui nessa lâmina, ele diz que a vida é muito séria e você, Aquário, tem que ter mais oportunidades para brincar, para celebrar a tua vida, se sentir vivo como uma borboleta que acabou de sair do casulo, que quer voar mais longe, quer borboletar. A vida é um jogo. E qual o papel que você está desempenhando neste momento? Será que você está muito apreensivo? Ou de vez em quando você se permite a uma palhaçaria? Essa carta diz que você está preparado para receber algo novo, algo maravilhoso despontando no seu horizonte, e você só precisa ter a qualidade da inocência feliz e da lucidez para recepcionar essa oportunidade maravilhosa que vem ao seu encontro. A carta da inocência, onde o monge segura aqui, parece um tipo de um gafanhoto, né? Diz que essa inocência, ela advém da profunda sabedoria, da profunda experiência de vida. É ser criança sem ser infantil. É ser feliz, mas não ignorante. É substituir a desconfiança e dúvida pela experiência adquirida. É ter a inocência de uma vida plenamente vivida. Tem uma pitada de sabedoria, uma pitada de aceitação e uns bons quilos de mansidão. Porque todo aquele que é manso, ele aprende e agradece. Já o arrogante, o orgulhoso, ele reclama e ele tropeça de novo e ele insiste. Então essa inocência aqui é ligada ao fato de você ter aprendido com as lições da vida e hoje até sorrir dos erros que fez. E essa última lâmina aqui, que é a lâmina da compreensão, vem falando que antes você tinha essas grades aqui, ó. E o que eram essas grades? Eram uma ilusão, eram a falta das virtudes, são as crenças que já não servem mais e que agora você está rompendo essas grades, voando rumo ao infinito, sentindo um bater de asas dentro de vocês, uma liberdade que antes vocês não compreendiam. Então é um momento, Aquário, de você ter bem-aventuranças na sua vida como antes você nunca teve. Porque você está pronto, você aprendeu com os mistérios da vida. Vamos ver o que nos diz as cartas astrológicas. 3 cartas para Aquário. 3 cartas para Aquário. Vamos ver o que virou. Casa da autoexpressão. A casa do tangível.
E o que mais? Mais uma para Aquário. Sempre a de baixo. Casa da intuição. Gratidão às cartas astrológicas. Vamos conversar. Vamos de novo nos aproximando para você meditar junto comigo. Então vamos lá. A casa da intuição, que é a lâmina de número 23, vem falando para você que você deve se colocar num mundo criativo, espiritual e imaginativo. Essa carta vem te encorajar a se deixar levar, fluir com o fluxo, ser arrastado, permitir se sentir confuso, mas saber que intuitivamente tem algo superior te guiando. Meditar com esta carta vai te ajudar a se conectar com as esferas mais elevadas da inspiração e te libertar das amarras. Então, assim, é respirar, Aquário. Parece que vem aí um tempo em que você está descobrindo quem você realmente é e o que veio fazer nesta terra. A casa do tangível, que é a lâmina de número 2, diz que você deve cuidar de forma consistente e contínua daquilo que é realmente importante para você. Ter atitudes corretas no mundo físico, no mundo das finanças, com o teu corpo, com a propriedade. Ter um sentimento de cocriação daquilo que você quer. Ela está muito ligada ao campo da matéria, das posses. E ela vem assim, trazendo uma estabilidade de longa duração. E vem perguntando como você está se relacionando. Você está cuidando da sua casa, do lugar onde você mora? Você está valorizando o seu corpo, esse presente que Deus te deu? Como é que está a tua relação com a vida material? Tá tudo certo? Tem que saber, né? E quando eu olho aqui a carta da autoexpressão, essa carta mega colorida, é dizendo que você tem que expressar o seu potencial e permitir que a tua riqueza interior se expanda para tudo ao seu entorno. Ela te encoraja a irradiar e brilhar, espalhar a sua luz. De que adianta você fazer todo esse processo e guardar todo esse conhecimento com você? Então essa carta pede para você externar para o mundo, descobrir o seu potencial e compartilhar com as pessoas. Não só ao seu redor, hoje com a internet, compartilhar com milhares de pessoas. Eu agora sim me veio na lembrança uma amiga muito especial e ela sabe quem eu tô falando. Ela tem um canal que tá meio abandonado e há muito tempo antes dessa jogada eu já disse a ela: espalhe sua luz. Olha aí, você sabe, né, com quem que eu falei. Beijo, amiga, te amo. Aí, toma vergonha. Vamos lá. Cartas do tarô da Bruxa Verde. 3 cartas para Aquário. 3 cartas para Aquário. O Mago. Não. 10 de espadas. 4 de ouros. Cavaleiro de copas. Vamos lá. Ai, o que que eu faço com Aquário, né? Não sei dizer. Vamos lá. Cavaleiro de copas. Deixa eu ver aqui, aproximar. Traz aqui, né, um tipo de uma ânfora de prata brilhando na mão.
tem um portal e atrás desse portal tem uma mesa posta. Por sinal, até bem chique, né? A mesa aqui tem umas coisas brilhando, tem velas acesas, como se fosse uma comemoração. O cavalo tem uma guirlanda de flores e na cabeça do cavaleiro tem uma coroa de louros, sinal de vitória. Então, aqui o que eu posso estar afirmando sobre essa lâmina? Gente, em primeiro lugar, Copas fala muito de emoções, mas ela diz que você pode receber propostas, boas notícias e convites, porque você está mantendo sua integridade, fazendo as coisas muito centrado e agora algo de bom vem ao seu encontro, certo? Então, assim, aguarde nessa primavera ou outono no hemisfério sul coisas boas na sua vida, porque esse cavalo branco aqui, rajadinho, todo enfeitado, ele carrega boas mensagens consigo. Então é necessário que você acredite. E no amor, eu digo a você que pode ter aqui até uma proposta romântica. Por que não? Quem sabe? E para você que já está aí compromissado, uma renovação de votos, talvez um convite para uma viagem a dois, uma celebração de bodas, uma segunda lua de mel, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, porque é muita atitude aqui envolvida, tá? Aí a próxima lâmina aqui vem do 4 de ouros. E aqui eu vejo mensagens sobre coisas que você fez com resultados favoráveis, mas você precisa perder o medo de alcançar seus objetivos. Então, uma carta que te alerta para não ficar parado, estagnado, com medo de perder. Cuidado com a avareza, com a ambição desmedida, né? Eu vejo aqui também um relacionamento com alguém de Capricórnio, ou se você é de Capricórnio e tem ascendente em Aquário. Então, assim, essa carta tá falando muito com você. Ela mostra o seu medo de uma perda na vida, sabe? É um acordo entre duas pessoas em que você tá com medo de perder algo, que a pessoa passe você para trás. Então, é preciso que você mude seus pensamentos, o seu foco de ação, que você acredite num futuro melhor. É isso, sabe, Aquário, que essa carta vem dizer. Eu vejo muitos de vocês poupando, ou uma avareza, com medo de receber uma herança e não saber o que fazer com o dinheiro. É algo assim, sabe, que eu consigo sentir no meio dessa casa, dessa energia aqui. Você tem muita gente falando e você não sabe realmente o que vai fazer. Mas eu digo que aqui vem notícias no campo material, na parte das finanças, e que você não deve ter medo do que vem. São coisas boas, como eu falei, o cavaleiro traz um presente, sabe? É algo positivo, é algo assim que vai trazer uma recompensa para a sua vida. Aí vocês têm aqui o 10 de espadas. Eu particularmente, tem gente que vê essa carta como uma carta de derrota. Eu já digo que é uma carta onde você chegou ao fundo do poço e agora ganha energia para subir à tona e dar a volta por cima.
Vejo uma carta onde a ansiedade, o medo de não ser capaz de dominar o que acontece na sua vida ou ao seu redor está te consumindo. E isso sim pode contribuir para uma grande derrota, porque a pessoa que não acredita em si mesma acaba atraindo gente trapaceira, acaba materializando essa energia negativa. Então, assim, é preciso que você escape desse vitimismo, dessa derrota. Aqui tá vindo uma intuição para mim que tem gente num relacionamento muito abusivo. E você até acha que tem culpa de ser assim. Ai. E eu vejo que já houve aqui uma traição, né? E não foi bem perdoado, o perdão não foi sincero e isso tá tirando sua paz. Então, assim, sabe, tem coisa que não dá para contornar. É 8 ou 80, não dá para disfarçar. Aqui, principalmente, se você estiver lidando com alguém de gêmeos. Ixi, difícil aqui, hein? Vamos respirar profundamente e pensar numa pergunta que você queira para o jogo das moedas. Cara e coroa. Aqui 2 mais 3, 5. Segunda jogada, pra gente ir contando. Gente, caiu aqui, mas eu vou puxar, ó, do jeito que elas caíram, tá? Caiu cara, coroa e coroa. 4. Com 5, 9. Cara e cara. 3 e 3, 6. Com 9, 15, né? 15, gente, é o número que diz para você ter calma, que todos os obstáculos serão superados. Tem alguma coisa, uma situação que vocês estão esperando muito tempo para se resolver, que nessa primavera vai ter solução. Eu vejo sucesso, recuperação de saúde, alegria na vida. Não abandone nada, porque senão você nunca vai saber o gosto da vitória. Até 21 de dezembro você vai me contar, realmente eu consegui vencer, tá? Resposta pelo jogo das moedas. Vamos ver. Tarô cigano com a carta das transformações ou da foice. Carta do dinheiro, carta das alianças e torre. Gratidão, tarô cigano. Gasta mais um pouquinho aqui para vocês verem. Então, gente, aqui a energia base do jogo de vocês vem da carta das transformações ou da foice. Essa é uma carta de que ciclos, né, serão interrompidos e você vai ser forçado a seguir um novo rumo. Agora eu digo que esse rumo é bom. Talvez essa transformação já fosse mais do que necessária, sabe? Então não tenha medo. Siga o fluxo e você vai ver boas energias no seu caminho. É um ótimo período, esses 3 meses, para você viver em paz de espírito e de mente, se renovar. Não ficar pensando em coisas negativas, porque é uma mudança repentina, mas vai ser bom para você.
Quando eu falo aqui de vida amorosa, quem está esperando um passo a mais aí, pode ser que venha aí o famoso pedido de casamento, ou a chegada de uma criança, ou uma viagem que vai modificar o clima do casal. De toda forma, uma transformação positiva para vocês dois. Agora, quem está brigando muito e indica uma necessidade de separação, vai acontecer. Não fique chorando, achando que é um final, né? Não. É uma possibilidade para você recomeçar a sua vida. Não tá bom, deixa seguir. Quem tá solteiro, a chegada do inesperado, ainda mais quem estava desiludido, vai começar a acreditar no amor. No trabalho, se o clima não tá bom, fique alerta, tá? Porque você pode sair dessa empresa e ir para uma outra empresa, mas vai ser com salário melhor. Agora, se for no setor o problema, você pode ter um novo cargo e um aumento de salário. Para você que é investidor, eu vejo bons negócios, tá? Um período bom aí para investimento. Para quem está desempregado, vá se empenhando, porque a vaga tão sonhada está mais perto do que você pensa. Então, de toda forma, aqui é um momento de celebração, de aceitar o novo, tá? De não perder o foco. Lembrando sempre que a nossa vida é um eterno aprendizado. Tem trechos bons, ruins, mas tudo é necessário para a nossa evolução. Quando eu olho essa carta de fundo aqui, que é a carta da Torre, eu digo a você que o teu esforço vai provocar um resultado mega positivo. Que é o fim do isolamento, é o início das interações sociais. Aqui, ó, espelhando com estes dois cavaleiros, eu estou falando com o Aquário que está com problemas de hérnia de disco, que precisa de tratamento, que precisa fazer aí exercícios de flexibilidade. E quando eu vejo aqui com os peixes, eu estou falando com o Aquário adolescente que está demorando para atingir a maturidade, né? Não quer crescer, quer ser criança sempre? Tá bom. Eu vejo aqui um dinheiro inesperado chegando na tua vida, um dinheiro bonzinho, vai dar uma boa ajuda, tá? E vejo aqui também um término de contrato. Pode ser de uma sociedade, de uma relação trabalhista ou de um casamento, tá? Mas ele vai finalizar e já estava escrito assim. Então, de toda forma, aqui tem 3 meses para todas essas energias, né? Todos esses alertas. Então, guarda esse jogo e depois me conta lá em 21 de dezembro o que rolou nesta primavera do hemisfério sul ou no outono do hemisfério norte. Eu agradeço a companhia, agradeço ao nosso Pai Criador, aos seres de luz, e agradeço pelo dom da vida, que nós possamos sempre retribuir sendo gratos. Gratidão, gratidão, gratidão.